O barulho na sua mente já te fez querer desistir de tudo hoje? Esse looping de preocupação, essa exaustão que não vai embora. Mas e se eu te dissesse que existe um silêncio para sua alma e uma força que não vem de você, disponíveis agora? Essa não é apenas mais uma oração. É uma expedição de resgate para sua paz perdida, uma jornada para te tirar da prisão do esgotamento e te levar ao lugar de descanso em Deus. Fique comigo, porque o que Deus vai começar a fazer na sua vida neste exato momento é poderoso demais para você perder. Eu sei o que você está sentindo. É esse nó na garganta que não desata, essa opressão no peito que chega a doer fisicamente. É a mente que não para, que acelera justamente na hora de dormir, repassando medos, falhas e o que precisa ser feito amanhã. É a dor de se sentir esgotada, vazia, sozinha, e a culpa por se sentir assim mesmo amando e crendo em Deus. Você ora, você busca, mas a sensação de carregar o mundo nas costas não passa. É como se a sua alma estivesse cansada de lutar. Se isso que eu descrevi é o que você está vivendo, então este vídeo não é um acaso, é uma resposta de Deus para você. Por isso, se você quer a sua libertação, inscreva-se no canal para não perdermos essa conexão e fique comigo até o fim, porque o que Deus vai te entregar hoje não é um alívio passageiro, mas a chave para a sua restauração emocional e o renovo da sua força interior. O seu dia de ser livre chegou. A primeira promessa para você está aqui. Feche os seus olhos por um instante, se for possível, ou apenas silencie o mundo ao seu redor e ouça. Existe uma voz que atravessa o barulho da sua mente cansada. Uma voz que conhece o peso que você carrega. Essa não é apenas uma palavra escrita em um livro antigo. É um convite vivo, pulsante, feito diretamente para você, que se sente no limite de suas forças. Ouça o que o Senhor Jesus te diz em sua palavra. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Respire fundo e deixe essa promessa ecoar no seu espírito. Ele vê o seu cansaço, ele vê a sua opressão. E a promessa dele para você, hoje, é alívio, é descanso. Não um descanso superficial, mas um descanso para a sua alma. Essa é a base, a rocha sobre a qual a sua restauração emocional e a sua nova força interior serão construídas. Essa é a porta que Deus está abrindo para você agora mesmo. Essa promessa de descanso que Jesus faz, ela tem uma chave que muitos não percebem. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. E talvez ao ouvir a palavra jugo, sua alma cansada até se arrepie. Você pensa, mais um peso, mais uma obrigação? Eu não aguento mais nada. É aqui que está a revelação que vai começar a mudar a atmosfera espiritual sobre a sua vida. O jugo, na época de Jesus, era uma peça de madeira que unia dois bois. Um boi mais velho e forte era colocado junto a um boi mais novo e fraco. O jugo não servia para dar mais carga ao boi fraco. Pelo contrário, ele servia para que a força do boi experiente puxasse o peso, enquanto o mais novo apenas aprendia a caminhar no mesmo ritmo. Você entende o que o Senhor Jesus está dizendo? Ele não está te oferecendo um fardo. Ele está te oferecendo uma parceria divina. Ele está dizendo, deixa eu me atrelar a você. Deixa eu colocar o meu espírito junto ao seu. Para de puxar a sua vida, suas dores, sua mente cansada, sozinho. Vem, anda comigo. Eu assumo o peso. Você só precisa aprender de mim. Aprender a confiar, a depender, a descansar na minha força. Essa é a libertação da mente. É entender que a sua força não precisa vir de você. O apóstolo Paulo entendeu isso quando escreveu em Efésios capítulo 3, versículo 16, que orava para que fôssemos corroborados com o poder pelo seu espírito no homem interior. Veja, existe um homem, uma mulher interior. É o seu espírito, recriado por Deus.
Enquanto o seu exterior, suas emoções, seu corpo, sua alma, grita de cansaço, como diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, o seu homem interior, esse se renova a cada dia. A sua restauração emocional não acontece de fora para dentro. Ela flui de dentro para fora. A força interior que você tanto busca não é algo que você fabrica com um pensamento positivo. É o poder do Espírito de Deus que já habita em você e que você precisa aprender a liberar. Como? Pela fé, trocando a sua verdade pela verdade de Deus. É o que a palavra ordena em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovar a mente é um ato de guerra. É dizer não para o pensamento de derrota. É dizer não para a voz da ansiedade. É declarar, apesar do que sinto, a verdade é que, como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, o Deus de toda graça, depois de eu ter sofrido um pouco, Ele mesmo vai me aperfeiçoar, me firmar e me fortalecer. O descanso em Deus não é ausência de luta, é a presença do general no meio dela. A sua mente cansada tem sido seu campo de batalha, mas a partir de hoje, ela se tornará o seu jardim de testemunho. Onde antes havia esgotamento, o vigor da sua alma, como diz o Salmo de número 138, versículo 3, será sua nova realidade, porque no dia em que você clamar, Ele te escutará e fortalecerá a sua alma. Agora que a sua fé já foi ativada, que o seu espírito entendeu o que o céu está liberando sobre você, nós não vamos mais apenas falar sobre descanso, nós vamos entrar nele. Eu não quero que você apenas me ouça, eu quero que você ore comigo, que a sua voz se junte à minha. Para o que estiver fazendo, se for possível, apenas respira fundo e vamos juntos, agora, acessar o trono da graça. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, não como mendigos, não como órfãos, mas como filhos e filhas amados. Pelo sangue de Cristo nós temos acesso direto ao Teu coração. E nessa autoridade que nos foi dada nós entramos na Tua presença. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós Te convidamos não como uma força, mas como a pessoa divina que Tu és. Vem e enche esse quarto, enche esse carro, enche esse coração que ouve agora. Sopra sobre essa mente cansada. Nós dependemos inteiramente de Ti. Sem a Tua operação, nossas palavras são vazias, mas com o Teu poder, muralhas caem. Vem e opere, Espírito de Deus. E nós declaramos pela fé que esta não é mais uma oração. Este é um encontro divino. Nós cremos que o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam. Cremos que a Tua palavra não volta vazia. Cremos que o poder para a libertação da mente e para a restauração da força interior está sendo liberado agora. E em nome de Jesus Cristo, com a autoridade que Ele nos deu, nós quebramos toda a resistência espiritual, todo espírito de opressão, de cansaço, de ansiedade, toda a fortaleza mental que tem se levantado contra o conhecimento de Deus na vida desta pessoa, nós ordenamos que caia por terra. Toda a oposição do inferno que tenta bloquear esta oração, que tenta trazer distração ou dúvida, está cancelada e desfeita pelo poder que há no nome de Jesus. E agora, Pai, nós pedimos, prepara o coração do Teu filho, da Tua filha que está ouvindo. Remove toda a incredulidade, acalma todo o medo, silencia toda a voz de acusação e de culpa. Deixa a terra deste coração pronta para receber a semente da Tua palavra e o refrigério da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti essa vida que me ouve agora. Senhor, Tu vês além do sorriso cansado, Tu enxergas por trás da fachada de que está tudo bem.
Tu vês a guerra silenciosa que acontece aí dentro. Essa mente que não para, que gira em círculos com preocupações, medos e acusações. Uma mente tão cansada que o sono não descansa mais. Eu falo com você, que sente esse nó na garganta, essa opressão no peito que te rouba o ar. Você que luta para se levantar da cama, sentindo um peso que não sabe nomear. É o gigante do esgotamento emocional, que te faz sentir pequena, vazia e sozinha, mesmo rodeada de pessoas. É a dor de lutar tanto e sentir que não sai do lugar. É a culpa de se sentir assim, mesmo amando a Deus. O Senhor vê essa prisão mental. Ele vê as grades invisíveis da ansiedade e da aflição que te cercam. E Ele te trouxe aqui para dizer: eu vejo você. Eu conheço a sua dor. E porque o Senhor nos vê, Ele nos dá autoridade. Então agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos levantamos em guerra contra a raiz dessa dor. Eu falo diretamente com você, espírito de cansaço e fardo pesado, que tem sugado a força e a alegria desta vida. A sua missão aqui terminou. Eu quebro a sua influência agora, em nome de Jesus. Toda fortaleza mental de preocupação, toda prisão de ansiedade, toda muralha de medo do futuro, eu declaro que vocês não são de Deus e não têm legalidade para permanecer. Pelo poder que há no sangue de Cristo, eu ordeno que vocês caiam por terra. Eu rompo agora todo jugo de opressão que está sobre os ombros dessa pessoa. Eu quebro as correntes invisíveis da depressão e da solidão. Solte esta mente, solte esta alma, solte as emoções desta vida agora, em nome de Jesus. Todo o direito que o inimigo achava que tinha por causa de palavras, de traumas ou de sentenças do passado está cancelado pelo sangue da cruz. O inimigo te disse que você não aguenta mais, mas a palavra de Deus, que é a verdade final, declara sobre você o que está escrito em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Receba essa palavra, a sua força está sendo renovada, não amanhã, mas agora, enquanto você espera nele. O diabo sussurrou que você está fraco e acabado, mas o céu grita a promessa de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, nesse exato ponto de cansaço, o poder de Cristo vem habitar em você, te dando uma força que não é sua, é dele. Sua mente te disse que é impossível, mas a verdade é de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não algumas coisas, mas todas as coisas. Isso inclui vencer essa guerra mental. Isso inclui se levantar dessa cama. Isso inclui restaurar o seu lar. E sobre a ansiedade que tenta te sufocar, nós liberamos a promessa de Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que essa paz, como uma sentinela celestial, comece a guardar a sua mente e o seu coração neste exato momento. O teu pastor está agora, como diz o Salmo de número 23, versículo 3, refrigerando a tua alma e te guiando para um lugar de justiça e paz. E porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira, com base nela eu agora decreto e profetizo sobre a sua vida. O cativeiro da mente cansada acabou. Eu declaro encerrado o ciclo de esgotamento e opressão. Em nome de Jesus, um novo tempo se inicia agora. Eu decreto sobre você o renovo de Deus. Onde havia peso, eu libero a leveza do Espírito. Onde havia confusão mental, eu decreto clareza e a mente de Cristo. Onde havia fraqueza para se levantar, eu profetizo vigor e força vinda dos céus. Como está escrito em Salmos, capítulo 138. O Senhor está fortalecendo a sua alma com vigor. Eu libero sobre a sua casa uma nova atmosfera espiritual. A nuvem de tristeza e de angústia se dissipa e a luz da presença de Deus começa a brilhar.
Eu decreto que a paz que excede todo entendimento não é mais algo distante, mas é a sua realidade a partir de hoje. O gigante da angústia caiu. Eu profetizo que você não vai mais apenas sobreviver aos seus dias, mas vai viver em novidade de vida. Você sobe com asas como águia. Você corre e não se cansa. Você caminha e não se fatiga. Um novo ciclo de força interior, de alegria e de paz com Deus começa neste exato momento em sua vida, em nome de Jesus. Essa nova vida, essa força, essa paz já foram liberadas para você. Mas existe uma parte que só você pode fazer. Agora, aí onde você está, eu te convido a fazer a troca mais importante da sua vida. Abra as mãos do seu coração, ou as suas mãos físicas, se você puder, e solte o controle. Solte a necessidade de entender tudo. Solte o peso das preocupações que você carrega e que não são suas. Entregue a Ele a sua mente cansada. Entregue a Ele a sua alma aflita. Diga a Ele em seu espírito ou em um sussurro: Jesus, eu me rendo. Eu troco meu fardo pesado pelo teu descanso. Eu solto a minha ansiedade e pego a tua paz. Faça o que a palavra te instrui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre ele agora. Visualize você entregando cada preocupação, cada medo, cada pensamento opressor aos pés da cruz. Ele cuida de você. Deixe ele cuidar. Renda-se ao cuidado dele. Neste lugar de rendição, onde a sua força se esvaziou e a força de Deus te encheu, o Espírito Santo quer ir mais fundo. A mesma presença que trouxe libertação para sua mente, agora quer descer às áreas secretas da sua alma. A cura que começou no geral, agora quer tocar no específico. Nas raízes da ansiedade, no medo que te paralisa, nas feridas de traumas passados, no sentimento de solidão que te visita à noite. Não vamos parar na superfície. Vamos permitir que o rio de Deus flua e cure cada vale escuro da sua alma. Pai, nós te agradecemos e te louvamos porque a vitória já foi conquistada na cruz. Agradecemos porque o teu poder é real e a libertação que sentimos não é uma emoção passageira, mas uma verdade espiritual. E com base nessa verdade, nós oramos. Senhor, nós trazemos diante de Ti aquilo que o Teu Espírito Santo nos revela como correntes emocionais invisíveis. Não são prisões de metal, mas são padrões de pensamento e de sentimento que se repetem dia após dia. É a corrente do medo, que sempre te diz que o pior vai acontecer. A corrente da culpa, que te acusa por erros passados. A corrente da tristeza, que tenta te convencer que a alegria não é para você. Essas correntes te forçam a andar sempre nos mesmos trilhos de dor, limitam as tuas escolhas e te mantêm presa em uma cela que só a sua alma conhece. Elas se tornaram automáticas, mas não são a sua identidade. Por isso, Espírito Santo, nós clamamos pela tua intervenção sobrenatural. Vem com o fogo do teu poder e derrete cada elo dessas correntes. Vem com a tua espada de 2 gumes e corta toda a amarra que prende esta alma ao passado, que aprende a um ciclo de dor. E em nome de Jesus, eu declaro a quebra de toda corrente emocional de repetição. Onde havia o padrão do medo, eu libero a fé que se apoia em Deus. Onde havia o ciclo da autodepreciação, eu libero a identidade de filho e filha amada. Onde havia a prisão do ressentimento, eu libero a liberdade do perdão. A sua mente não é mais um cativeiro. Em Cristo, você tem uma mente livre para escolher a vida, para escolher a paz, para escolher a bênção. Senhor, nós te louvamos porque em Ti há liberdade. E nessa liberdade, nós pedimos agora pela cura do coração ferido. Nós trazemos diante de Ti, o médico das nossas almas, as feridas que ninguém vê, as marcas deixadas por palavras duras, por traições, por abandonos, por perdas. Essas feridas internas, Pai, continuam sangrando. Elas infectam o presente com a dor do passado.
Elas gritam, cuidado, quando o amor se aproxima. Elas sussurram que não se pode confiar em ninguém. Elas tornam o coração duro como pedra, para não sentir mais nada, ou sensível demais, onde qualquer toque machuca. Por isso, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, derrame o teu bálsamo de Gileade sobre este coração. Pedimos que o teu Espírito Santo desça agora, como um cirurgião divino, e toque em cada memória dolorosa, em cada área inflamada pela amargura ou pelo ressentimento. Onde houver uma ferida aberta, nós pedimos, cura, Senhor. E nós declaramos pela fé a substituição da dor pela tua paz. Onde havia um coração quebrado, nós declaramos um coração restaurado e inteiro em Cristo Jesus. Onde havia a memória da dor, nós liberamos a consolação sobrenatural do Espírito Santo. Onde havia um coração de pedra, nós declaramos que tu dás um coração de carne, um coração que sabe amar e ser amado de novo, um coração que pulsa com a vida e a esperança que vem de ti. Pai, nós te louvamos porque o teu poder não cura apenas o presente, mas redime o nosso passado. E com esta fé, nós trazemos diante de ti as memórias e as experiências traumáticas que ainda ecoam na alma desta pessoa. São as cenas que se repetem na mente, os sons, as palavras, as sensações que o corpo não esqueceu. Esses traumas, Senhor, se tornaram fantasmas que assombram o presente. Eles geram medos inexplicáveis, crises de pânico, ansiedade e uma constante sensação de alerta, como se o perigo estivesse sempre por perto. Eles constroem muros, forçando o isolamento para evitar que a dor se repita. Eles roubam a paz e a capacidade de viver plenamente o hoje. Por isso, nós clamamos a Ti, o Deus que faz novas todas as coisas. Pedimos que o poder do sangue de Jesus Cristo entre em cada corredor da memória desta pessoa. Onde houver uma cena de dor, que a Tua luz ilumine. Onde houver uma lembrança de medo, que o Teu perfeito amor lance fora todo medo. Nós pedimos que o Senhor reescreva o significado dessas memórias, não apagando o fato, mas cancelando o seu poder de ferir. E nós declaramos em nome de Jesus que o passado não tem mais poder para definir o futuro desta vida. Nós declaramos libertação de toda memória dolorosa. Onde o trauma gerou medo, nós liberamos segurança e confiança em Ti. Onde o trauma gerou vergonha, nós liberamos a dignidade de filho e filha amada. O poder do trauma está quebrado. As suas raízes estão sendo arrancadas agora e no lugar delas, Deus está plantando um jardim de paz, cura e superação. Pai, nós te louvamos porque o Teu poder não cura apenas o presente, mas redime o nosso passado. E com esta fé, nós trazemos diante de Ti as memórias e as experiências traumáticas que ainda ecoam na alma desta pessoa. São as cenas que se repetem na mente, os sons, as palavras, as sensações que o corpo não esqueceu. Esses traumas, Senhor, se tornaram fantasmas que assombram o presente. Eles geram medos inexplicáveis, crises de pânico, ansiedade e uma constante sensação de alerta, como se o perigo estivesse sempre por perto. Eles constroem muros, forçando o isolamento para evitar que a dor se repita. Eles roubam a paz e a capacidade de viver plenamente o hoje. Por isso, nós clamamos a Ti, o Deus que faz nova todas as coisas. Pedimos que o poder do sangue de Jesus Cristo entre em cada corredor da memória desta pessoa. Onde houver uma cena de dor, que a Tua luz ilumine. Onde houver uma lembrança de medo, que o Teu perfeito amor lance fora todo medo.
Nós pedimos que o Senhor reescreva o significado dessas memórias, não apagando o fato, mas cancelando o seu poder de ferir. E nós declaramos, em nome de Jesus, que o passado não tem mais poder para definir o futuro desta vida. Nós declaramos libertação de toda memória dolorosa. Onde o trauma gerou um medo, nós liberamos segurança e confiança em Ti. Onde o trauma gerou vergonha, nós liberamos a dignidade de filho e filha amada. O poder do trauma está quebrado. As suas raízes estão sendo arrancadas agora e, no lugar delas, Deus está plantando um jardim de paz, cura e superação. Pai, nós te louvamos porque o teu poder não cura apenas o presente, mas redime o nosso passado. E com esta fé, nós trazemos diante de ti as memórias e as experiências traumáticas que ainda coam na alma desta pessoa. São as cenas que se repetem na mente, os sons, as palavras, as sensações que o corpo não esqueceu. Esses traumas, Senhor, se tornaram fantasmas que assombram o presente. Eles geram medos inexplicáveis, crises de pânico, ansiedade e uma constante sensação de alerta, como se o perigo estivesse sempre por perto. Eles constroem muros, forçando o isolamento para evitar que a dor se repita. Eles roubam a paz e a capacidade de viver plenamente o hoje. Por isso nós clamamos a Ti, o Deus que faz nova todas as coisas. Pedimos que o poder do sangue de Jesus Cristo entre em cada corredor da memória desta pessoa. Onde houver uma cena de dor, que a Tua luz ilumine. Onde houver uma lembrança de medo, que o Teu perfeito amor lance fora todo medo. Nós pedimos que o Senhor reescreva o significado dessas memórias, não apagando o fato, mas cancelando o seu poder de ferir. E nós declaramos, em nome de Jesus, que o passado não tem mais poder para definir o futuro desta vida. Nós declaramos libertação de toda memória dolorosa. Onde o trauma gerou medo, nós liberamos segurança e confiança em Ti. Onde o trauma gerou vergonha, nós liberamos a dignidade de filho e filha amada. O poder do trauma está quebrado. As suas raízes estão sendo arrancadas agora e, no lugar delas, Deus está plantando um jardim de paz, cura e superação. Pai, nós te louvamos porque a Tua luz entra nos lugares mais profundos e secretos da nossa alma, expondo aquilo que nos aprisiona. E com a clareza que o Teu Espírito nos dá, nós agora trazemos diante de Ti os padrões emocionais negativos que se tornaram prisões invisíveis. Nós nomeamos agora o padrão de medo. O medo da rejeição que te impede de se conectar, o medo do futuro que te enche de ansiedade, o medo do fracasso que te paralisa. Esse padrão te manteve refém, te prometendo segurança através do isolamento. Mas, na verdade, ele só te trouxe solidão. Nós nomeamos o padrão de autodepreciação, o sentimento de inferioridade, a voz da autocrítica excessiva que nunca te deixa em paz, que rouba a alegria de qualquer conquista. Este padrão mentiu para você, dizendo que se diminuindo, você estaria seguro, mas ele apenas roubou o seu valor e a sua identidade. Nós nomeamos o padrão de tristeza e de culpa, o luto que não foi resolvido, o vazio existencial que diz que nada faz sentido, e o peso da culpa por erros que Cristo já perdoou. Estes padrões te mantiveram acorrentado ao passado, te afogando em desesperança. Por isso, nós pedimos, Espírito Santo, que a Tua verdade desfaça cada uma dessas estruturas de dor, onde o medo construiu uma fortaleza, que o Teu amor a demula, onde a autocrítica cavou um abismo, que a Tua graça construa uma ponte, onde a tristeza e a culpa criaram um deserto, que o Teu rio de vida venha inundar. E nós declaramos a substituição divina. No lugar do padrão de medo,
nós liberamos um espírito de poder, de amor e de moderação. No lugar do padrão de autodepreciação, nós liberamos a identidade de filho amado, de filha amada, obra-prima das mãos de Deus. E no lugar dos padrões de tristeza e culpa, nós liberamos o óleo de alegria e as vestes de louvor. Essas prisões não são mais a sua casa. Pai, nós te adoramos, porque só em ti a nossa alma encontra satisfação. Todo o espaço que foi limpo, toda a área que foi curada, não pode permanecer vazia. Por isso, nós te apresentamos agora o vazio emocional e a sede da alma. Este vazio, Senhor, é perigoso. Quando ele não é preenchido por ti, ele atrai de volta os velhos padrões. Ele grita por alívios rápidos, por dependências emocionais, por qualquer coisa que possa preencher a sensação de que algo falta. Este vazio é a raiz da inquietação, a causa de uma busca que nunca termina. Por isso, agora, mais do que tudo, nós clamamos pela tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus, vem e enche cada cômodo desta alma. Onde havia medo, enche com a tua presença que traz segurança. Onde havia tristeza, inunda com a tua alegria que é a nossa força. Onde havia ansiedade, derrama a tua paz, que aquieta a tempestade. Nós não pedimos um toque, pedimos uma inundação. Não pedimos uma visita, pedimos que o Senhor faça morada. E nós declaramos que este não é mais um coração vazio, mas um templo cheio do Espírito Santo. No lugar do vazio, nós liberamos a plenitude de Deus e declaramos o florescer dos teus frutos, o amor que lança fora o medo, a alegria que não depende de circunstâncias, a paz que guarda a mente, a paciência nos processos, a amabilidade nas relações, a bondade em cada atitude, a fidelidade ao teu chamado, a mansidão para o coração e o domínio próprio sobre as emoções. Receba, agora, a plenitude do Espírito de Deus. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, o tempo do cansaço mental acabou. A sua mente não é mais um campo de batalha onde você sempre perde. Ela é, a partir de hoje, um jardim guardado pela paz de Deus. Eu declaro que a confusão cede lugar à clareza e o barulho da ansiedade dá lugar ao som suave da voz do Espírito Santo. Eu declaro sobre a sua vida força renovada. A estação de se arrastar e apenas sobreviver terminou. Uma nova estação de vigor sobrenatural começou. Você não andará mais fatigado, mas correrá e não se cansará. Você sobe com asas como águias. O poder que ressuscitou Cristo de entre os mortos flui em você agora, te capacitando para cada desafio. Eu declaro sobre a sua vida que você não é mais uma vítima das suas emoções, mas é um filho, uma filha cheio do Espírito Santo, que governa sobre os seus sentimentos. A alegria do Senhor é a sua força real e diária. A paz de Deus é a sentinela do seu coração. Eu profetizo que você não voltará aos velhos padrões. O que Deus fez hoje é permanente. Você não apenas foi liberto, mas andará em liberdade. E essa cura que você recebeu transbordará da sua vida e alcançará a sua família, seu trabalho e todos ao seu redor. Em nome de Jesus. Agradecemos a Ti, Pai, porque está feito. Amém. Essa paz que você está sentindo, essa liberdade na sua mente, essa presença que encheu o ambiente onde você está, não é para ser um evento de um dia. É para ser o seu novo normal, a sua realidade diária. E talvez agora mesmo você esteja se perguntando: como eu faço para manter isso? Como eu aprendo a orar dessa forma, a ouvir a voz de Deus e a ter essa intimidade com o Espírito Santo todos os dias, por conta própria? Foi pensando exatamente nisso, em te dar as ferramentas para caminhar com as próprias pernas, que nós preparamos um material muito especial. É o nosso e-book Manual de Oração, Íntimos. 6 passos simples para se tornar íntimos de Deus.
Ele é um guia prático, um passo a passo, para te ensinar a cultivar essa conexão profunda, a ouvir a voz de Deus e a fazer da oração um estilo de vida. Ele ainda vem com um bônus, um devocional com um plano de leitura bíblica para te acompanhar nessa jornada. Se você sentiu o chamado de Deus para ir mais fundo e não depender mais de terceiros para se conectar com Ele, eu deixei o link para o nosso manual no primeiro comentário fixado aqui embaixo desse vídeo. Clique lá para conhecer e continuar essa jornada de transformação. Lembre-se da verdade que você viveu hoje. Sua mente foi liberta e sua força renovada em Deus. Você não é mais a mesma pessoa que clicou neste vídeo. Se esta oração te abençoou e trouxe paz ao seu coração, deixe o seu like para que o YouTube mostre este vídeo para mais pessoas que estão precisando de socorro agora. E para não perder nenhum dos nossos encontros, inscreva-se no canal. Eu quero orar por você. Deixe o seu nome e seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu estarei lendo e em nosso próximo vídeo vou apresentar alguns desses pedidos e nomes diretamente a Deus. Prepare-se, pois nosso próximo encontro será ainda mais poderoso. Até lá, caminhe na sua nova liberdade. Descanse na força que não é sua, mas de Deus. Você não está sozinho. A paz de Cristo esteja com você.